Olá pessoal, bem-vindos ao Cripto em Ponto. Hoje é 9 de junho de 2025 e a gente está aqui para mais uma análise detalhada do cenário cripto. Olá, Guto. Olá a todos. Pronta pra gente destrinchar o que tá rolando nesse mercado. Muita coisa acontecendo, né? Com certeza, Gabi. E antes de começar, se inscreve no canal e deixa o like para continuar acompanhando o Cripto em Ponto. Isso ajuda muito a gente por aqui, de verdade. Isso aí. E lembrem-se, se você deseja descobrir como ganhar dinheiro nesse mercado de sucesso, veja o primeiro link fixado nos comentários. Dado o recado... Bom, vamos organizar a casa aqui então. A gente tinha um monte de coisa acontecendo, né? Desde previsão de preço do Bitcoin, que tá sempre naquela montanha russa, né? Sempre. Até movimentos de empresas gigantes, tipo MicroStrategy, debates sobre regulação que não acabam mais, novos usos surgindo e até a segurança dos investidores, que é um ponto crítico. Qual que é a nossa missão hoje aqui? Olha, acho que a missão é tentar entender os sinais por trás dessas notícias todas, sabe? Separar o ruído do que realmente pode indicar alguma tendência, algum movimento mais sólido. Boa. Então vamos começar pelo pulso do mercado, né? O Bitcoin. Ele continua naquela gangorra que a gente conhece bem. Pois é. Tem gente falando em $150 mil até o fim do ano. O que, seria incrível. Mas, ao mesmo tempo, surgem aquelas análises técnicas bem mais pé no chão, algumas até apontando para correções fortes. Coisa de voltar para $64 mil, por exemplo. Citam uns padrões técnicos, tipo divergência de RSI. Certo. Que é quando o preço sobe, mas o indicador de força não acompanha, mostrando talvez uma perda de fôlego, né? E até uma figura gráfica, que chamam de copo e alça invertido, que o pessoal geralmente associa a uma tendência de baixa. Como é que a gente junta essas duas coisas tão opostas, otimismo extremo e alerta técnico? Guto, essa é a tensão clássica desse mercado, né? De um lado, você tem esse otimismo todo, que muitas vezes se baseia em fundamentos macroeconômicos ou comparações, tipo a trajetória do ouro lá nos anos 2000, sabe? Sei. Ou então métricas da própria rede Bitcoin, as chamadas métricas on-chain, que podem parecer saudáveis, mostrando atividade na rede, etc. Entendi. E do outro lado, você tem esses alertas técnicos, né? Figuras gráficas, indicadores como o RSI e até fractais históricos, que são padrões de preço que se repetiram no passado e que podem sugerir cautela agora. É uma briga de narrativas, basicamente. E o que você acha que pesa mais nesse momento, ou é impossível dizer? Olha, é muito difícil cravar. Mas um ponto que eu acho fascinante agora é a quantidade de liquidez acumulado em posições vendidas. Ou seja, o dinheiro que está apostando na queda do Bitcoin. Interessante isso. Tem estimativas que falam que uma alta de, só 10% no preço do Bitcoin a partir dos níveis atuais poderia forçar a liquidação, ou seja, o fechamento forçado, de mais de $15 bilhões em posições vendidas. 15 bilhões? Nossa! Isso é muita coisa. O que isso significa na prática? Significa que tem muita gente bem alavancada apostando na queda. E o risco disso é que se o preço começar a subir um pouquinho, essa galera que está vendida é forçada a comprar Bitcoin para fechar a posição e estancar o prejuízo. O famoso short squeeze. Exatamente. E essa compra forçada gera mais alta, que força mais gente a comprar e vira aquela bola de neve para cima. Então, paradoxalmente, essa grande quantidade de gente apostando na queda cria um potencial explosivo para altas muito rápidas e bruscas. Entendi. Então, essa galera apostando na queda pode acabar sendo o combustível para uma alta forte. Que irônico, né? Totalmente irônico. É a dinâmica do mercado de derivativos agindo, né? E falando em apostas grandes, mas na outra direção, a MicroStrategy parece que não tá nem aí para esses sinais técnicos de alerta, né? Pois é. Acabaram de anunciar mais uma oferta de ações, agora de $1 bilhão. Para quê? Para comprar mais Bitcoin. 1 bilhão? E eles já estão com o lucro não realizado gigantesco na posição deles, coisa de $20 bilhões. Isso não é quase remar contra a maré dessas análises mais cautelosas? Olha, é uma demonstração de convicção, fortíssima, né? A longo prazo. A MicroStrategy, na prática, virou quase um veículo de investimento em Bitcoin para o mercado tradicional. Virou quase um ETF de Bitcoin antes dos ETFs existirem, né? Exato, tipo isso. Eles parecem enxergar o ativo como algo fundamental, sabe?
quase imune a esses ruídos de curto prazo, essas figuras gráficas. A estratégia deles é acumular, não importa o preço no curto prazo. É uma estratégia de hodl corporativo levado ao extremo. Exatamente. Enquanto isso acontece nesse nível mais institucional, lá na outra ponta do espectro de risco, a gente vê o quê? As meme coins. Ah, sim. Sempre elas. Sempre elas. A gente viu, por exemplo, o Anime Coin disparando tipo 48% na semana passada, mesmo com o mercado geral meio volátil, meio incerto. Quase 50% numa semana. Pois é. O que isso mostra? Mostra que ainda tem muito apetite por risco, por especulação pura. Sabe, naquele nicho bem específico, a galera ainda tá buscando aquele ganho explosivo, mesmo sabendo do risco altíssimo. São dois mundos convivendo ali, né? O institucional comprando bilhões com visão de década e o varejo especulativo buscando a próxima grande alta numa meme coin. Perfeitamente. É a diversidade desse ecossistema. Bom, saindo um pouco dos gráficos de preço e das estratégias de compra, vamos falar da estrutura que sustenta tudo isso, né? A parte de regulação, os debates. Fundamental. Nos Estados Unidos, parece que está rolando um movimento interessante para tentar proteger quem desenvolve a tecnologia blockchain. Tem uma lei sendo discutida, o Blockchain Regulatory Certainty Act. A ideia, pelo que eu entendi, é não culpar o criador da ferramenta se alguém usar ela para fazer coisa errada. É isso mesmo? Tipo o debate que teve com o Tornado Cash. Exatamente isso, Guto. A analogia é, você não culpa o fabricante de martelos se alguém usa um martelo para cometer um crime, né? A ideia é proteger o desenvolvedor do código, da infraestrutura, do uso indevido que terceiros possam fazer. Entendi. E isso é crucial para dar segurança jurídica, sabe? Para evitar que os desenvolvedores, os talentos, fiquem com medo de inovar ou até saiam do país por receio de serem responsabilizados por algo que eles não controlam. É para fomentar a inovação. Faz todo sentido. Mas aí vem o paradoxo que você mencionou antes, né? Pois é. O curioso é o contraste, ao mesmo tempo que essa lei mais pró-inovação avança no Congresso. E mesmo com vários políticos fazendo discursos bem fortes contra esse BDCs, as moedas digitais de Banco Central... Aquelas que alguns temem que aumentem o controle do governo sobre o dinheiro das pessoas. Exato, essa é a crítica principal. Apesar desse discurso político, o que a gente vê na prática, o próprio Banco Central americano, especificamente o Fed de Nova York, tá lá firme e forte, participando ativamente de um projeto internacional chamado Projeto Agora. Projeto Agora? O que é isso? É uma iniciativa conjunta de vários bancos centrais importantes. Banco da França, Banco do Japão, Coreia, México, Suíça, Inglaterra e o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, para explorar justamente o quê? A tokenização de ativos financeiros e como usar moedas digitais de Banco Central, tanto de atacado quanto talvez de varejo, e stablecoins reguladas para modernizar os pagamentos internacionais. Uau! Então, enquanto o discurso político é a prática técnica e a exploração pelos bancos centrais está indo em outra direção. Exatamente. Mostra que por baixo dos panos, ou melhor, nos laboratórios de inovação dos bancos centrais, a exploração dessa tecnologia está a todo vapor. Eles não estão esperando o debate político se resolver para entender o potencial e os riscos. Eles estão testando. Isso é muito relevante. Mostra que a adoção, ou pelo menos a exploração séria da tecnologia, continua avançando nas instituições, né? Sem dúvida, eles querem estar preparados, seja qual for o resultado político. E falando em debates internos, não é só entre governos e bancos centrais que a coisa tá quente. Dentro da própria comunidade Bitcoin, o debate tá pegando fogo, né? Nossa, e como? Saiu uma carta recente de desenvolvedores importantes do Bitcoin Core, o software principal da rede, discutindo uma questão bem filosófica quase. O que fazer com usos da rede Bitcoin que não são estritamente transferências de dinheiro eletrônico? Exato. Aquilo que alguns chamam pejorativamente de spam, né? Tipo, registrar dados aleatórios, criar tokens fungíveis ou não fungíveis, como os ordinals, diretamente no blockchain do Bitcoin. Isso. E a comunidade está dividida. Completamente dividida. De um lado, tem uma turma, incluindo alguns desses desenvolvedores do Core, que defende uma postura mais passiva, digamos. Tipo, a rede é aberta, neutra, e se as pessoas estão pagando as taxas para usar o espaço dos blocos para esses fins, quem somos nós para impedir? A rede deve aceitar a diversidade de usos que o mercado encontra para ela. Uma visão mais libertária, talvez.
Exatamente. E do outro lado, tem uma galera que critica fortemente essa postura. Dizem que isso desvirtua o propósito original do Bitcoin, que era ser um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Argumentam que esses usos congestionam a rede, aumentam as taxas para quem quer fazer transações financeiras simples e podem até introduzir problemas legais ou de escalabilidade a longo prazo. É uma briga sobre a alma do Bitcoin, então. Toca no cerne da governança descentralizada. Quem decide o uso correto de uma rede aberta e sem dono? São os desenvolvedores originais? São os desenvolvedores atuais? São os usuários que pagam as taxas? São os mineradores que validam as transações? Não tem resposta fácil. É uma tensão fundamental que provavelmente vai continuar existindo. E essa tensão não é exclusiva do Bitcoin, né? Você mencionou os BRICS. Pois é, achei interessante essa conexão. Enquanto a comunidade Bitcoin debate o uso da sua rede, a gente vê os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e os novos membros discutindo a governança da inteligência artificial. Ah, sim. E qual o paralelo? O paralelo é a busca por garantir que uma tecnologia poderosa, seja blockchain ou IA, sirva a interesses mais amplos e não apenas a um pequeno grupo ou a um único propósito. Eles estão debatendo como garantir um uso ético e inclusivo que respeite a soberania digital dos países e que não concentre poder demais em poucas mãos, sejam elas empresas ou nações. São desafios de governança de novas tecnologias que atuam em diferentes esferas. E, Dindi, é a sociedade tentando lidar com o poder e o direcionamento dessas inovações. Muito interessante. Exato. E trazendo para o nosso dia a dia, para as aplicações mais práticas, a gente viu um banco grande aqui no Brasil, o Itaú, lançando um assistente de investimentos baseado em inteligência artificial. Bem moderno, né? Sim, super atual. Mas olha que curioso. Nas recomendações desse assistente, Bitcoin e outras criptomoedas ficaram de fora. Pelo menos por enquanto. O que essa cautela de um bancão como Itaú diz pra gente? Olha, Guto, eu acho que isso reflete bem o estágio atual de integração. Os grandes bancos estão, sim, explorando a tecnologia blockchain, usando IA para melhorar seus processos, seus serviços. Estão usando a tecnologia por trás. Isso, mas na hora de recomendar o ativo cripto diretamente para o cliente final, para o varejo, ainda existe uma barreira, uma cautela maior. Seja por questões regulatórias ainda não totalmente definidas, seja pela própria volatilidade e complexidade percebida desses ativos, ou até por receio de imagem, né? Faz sentido, é um passo de cada vez. Exato. Mas por outro lado, a gente já vê ideias bem práticas surgindo para conectar o mundo cripto com o sistema financeiro tradicional de formas mais diretas. Como assim? Por exemplo, teve uma sugestão interessante da CEO de uma empresa chamada Mansa, sobre usar stablecoins, aquelas criptos que tentam manter paridade com o dólar, por exemplo, interoperando com o nosso Pix aqui no Brasil. Stablecoin com Pix? Pra quê? Para facilitar e baratear pagamentos e remessas internacionais. Imagina você poder usar o Pix para carregar uma carteira com uma stablecoin e daí enviar para qualquer lugar do mundo de forma rápida e barata, ou receber de fora do mesmo jeito. Seria conectar o nosso sistema de pagamento instantâneo local, que é um sucesso, com uma camada financeira global baseada em cripto. Nossa, isso seria uma aplicação bem poderosa, hein? Agilizaria muita coisa. Com certeza, mostra como a tecnologia pode resolver dores reais do sistema financeiro atual, como a fricção nos pagamentos internacionais. E saindo do mundo financeiro e indo pro entretenimento puro. Até a Netflix entrou na onda. Ah, essa eu vi. Vão lançar um reality show chamado House of Streams. E o prêmio final é... Um Bitcoin inteiro. Imagina a produção desse reality show acompanhando a cotação do Bitcoin durante as filmagens. E agora, o valor do prêmio deve ter variado horrores. Totalmente, deve ter sido uma loucura para eles definirem o orçamento disso. Mas mostra o quê? Mostra como o Bitcoin já furou a bolha, né? Já permeia a cultura pop, já é reconhecido como um símbolo de valor, de algo desejável. Virou mainstream nesse sentido cultural, pelo menos. Sim. Só que essa popularidade toda, essa valorização, infelizmente traz junto um lado bem sombrio, bem perigoso, que a gente não pode ignorar. A questão da segurança física dos investidores. Putz, verdade. Aquele caso da família Bitcoin foi assustador, né? Nossa, foi um alerta brutal.
Para quem não acompanhou, é a história de uma família que investiu tudo em Bitcoin lá atrás. Ficou muito rica, mas começou a sofrer ameaças tão violentas, tentativas de sequestro, extorsão, que eles tiveram que tomar uma medida extrema. Qual foi a medida? Eles dividiram a chave privada da carteira principal deles, que é o que dá acesso aos bitcoins, em 4 partes. E esconderam cada parte em um continente diferente. 4 continentes. Para dificultar que alguém conseguisse roubar tudo de uma vez. Exatamente. É um nível de preocupação com a segurança física que mostra o tamanho do problema. O aumento do valor dos criptoativos atraiu não só o cibercrime, mas o crime violento do mundo real. Sequestros de holders, extorsões, isso virou uma realidade preocupante para quem tem quantias significativas. Caramba, isso joga um balde de água fria nessa imagem glamurosa, né? Mostra que ter riqueza em cripto também traz riscos bem físicos e perigosos. Sem dúvida. É um ponto que precisa ser muito discutido. A segurança não é só a senha da sua carteira digital, essa segurança pessoal também. Ufa! Olha, Gabi, quanta coisa a gente cobriu hoje. É muita informação, muitos ângulos diferentes. Foi denso. A gente viu o mercado naquela tensão clássica entre otimismo macro e cautela técnica, né? Com potencial para movimentos bruscos por causa da alavancagem. Sim. Vimos a MicroStrategy dobrando a aposta, ignorando o ruído. Vimos a regulação tentando achar um caminho, com os Estados Unidos buscando proteger desenvolvedores, mas, ao mesmo tempo, os bancos centrais avançando na exploração das CBDCs e tokenização. Contrastes interessantes. Vimos o debate interno forte na comunidade Bitcoin sobre o propósito da rede. Vimos aplicações práticas surgindo, como a integração com o Pix, ou até em reality show, mas também essa cautela dos grandes bancos. E, por fim, esse alerta seríssimo sobre a segurança física dos investidores. Um panorama bem completo das múltiplas facetas desse universo agora. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente tira como conclusão principal desse cenário todo? O que isso tudo significa? Olha, Guto, para mim significa que a gente está num momento muito claro de encruzilhada, de definição. A tecnologia está correndo muito rápido, como sempre. Sim. As instituições tradicionais, governos, bancos, estão reagindo, cada um no seu tempo, de formas diferentes, às vezes até contraditórias, como a gente viu. Verdade. E a própria comunidade interna, os usuários, os desenvolvedores, estão debatendo ativamente os rumos, a filosofia por trás da tecnologia. Então, me parece que os grandes desafios e também as grandes oportunidades pela frente giram em torno de 3 eixos principais. Quais seriam? Primeiro, a interoperabilidade. Como fazer esses mundos conversarem. O sistema financeiro tradicional com o sistema cripto. O Pix com stablecoins. Diferentes blockchains entre si. Certo. A conexão entre os sistemas. Segundo, a segurança. Não só a segurança digital das chaves e dos protocolos, mas a segurança física das pessoas, como o caso da família Bitcoin nos mostrou de forma tão dura. Fundamental. E terceiro, a clareza regulatória. Ter regras mais claras que consigam equilibrar a proteção ao consumidor e a estabilidade financeira com o fomento à inovação. Sem regras claras, a incerteza trava muito o desenvolvimento. Interoperabilidade, segurança e regulação. Parece um bom resumo dos desafios pela frente. Acho que são os pontos que vão realmente definir a próxima fase dessa história toda. Concordo. E fica aquela pergunta no ar, né? Com tantas forças puxando em direções diferentes, a inovação tecnológica correndo solta, a regulação tentando colocar limites ou direcionar, os riscos de segurança aumentando e a adoção popular, mesmo que cultural, se expandindo, qual dessas forças vai acabar tendo mais peso? Qual delas vai moldar mais fortemente o futuro próximo do universo cripto? É a pergunta de 1 milhão de bitcoins, né? É a questão que a gente vai ter que continuar acompanhando de perto, semana a semana, aqui no Cripto em Ponto. Não tem resposta pronta. Sem dúvida nenhuma. Bom, Gabi, muito obrigado pela análise de hoje, foi excelente como sempre. Eu que agradeço, Gluto. Sempre bom debater esses temas aqui. E para você que acompanhou a gente até aqui, o que mais chamou a sua atenção em tudo isso que a gente discutiu? Foi a previsão de preço? A estratégia da MicroStrategy? A regulação? A segurança? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente quer saber a sua opinião. Isso aí, comentem. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.